Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho falar sobre o segundo capítulo da minha vida com Deus. Para quem não sabe, eu estou gravando, em pequenos capítulos a minha vida com Deus, os milagres que Deus já fez na minha vida. E eu espero que vocês gostem. No último capítulo, eu falei sobre o meu nascimento e tudo mais, mas ficou uma parte sem ser falada que eu vou falar hoje, que terminou que o médico costurou a luva do parto dentro da barriga da minha mãe. Gente, eu vou começar a ler e vocês vão ver que trágico, né? Contudo, aquela confusão, que eu tinha nascido com cabelo colorido e tal, foi aquele alvoroço, E o médico costurou a luva dentro da barriga da minha mãe, E elas sentiram fortes dores, os dias passaram, E tudo mais, eu vou contar. Com tudo isso, a mãezinha não aguentava mais de tanta dor. E assim, a minha mãe foi para casa, teve alta, mas porém ficou com fortes dores, Eu tive alta também, porém minha mãe não podia cuidar de mim, porque ela era 24 horas de dor. Gente, ela ficou assim, magra, ela não comia, ela não se alimentava direito, assim, e ninguém sabia por quê. E minha mãe era muito temente a Deus, então foi aí que ela começou a orar e pedir a Deus uma solução, porque ela não aguentava mais tanta dor e não sabia o que era. Com tudo isso, a mãezinha não aguentava mais de tanta dor. E começou a sair em sua barriga, no lugar da cirurgia, um caroço que crescia e doía cada dia mais. Os médicos disseram que podia ser infecção ou alergia da linha, que ela ganhou os pontos. Porque naquela época cesárea, você sabe, era costurada, não era colada igual agora, Eles ficaram todos se perguntando. Eles estouraram aquele caroço e fizeram a limpeza adequada, E deu alta para minha mãe. Com apenas alguns antibióticos para dores. A mãezinha sabia que havia algo muito errado, Porque assim, poxa, ela estava sentindo dor. Criou um caroço, tipo vários assim tumores na costura. E eles só limparam aquilo e mandaram ela para casa com remédio para dores, então ela ficou, assim, sem saber o que fazer. A minha mãe começou a orar, Começou a orar, orou a Deus e sentindo muita dor. A família estava toda preocupada, meu pai também, porque ele trabalhava longe, na época. E ela ficava aos cuidados das minhas tias, que são as irmãs dela e tudo mais. Mas aquele dia, a minha mãe resolveu dar uma volta, Levantou da cama e foi fazer um esforço. Quando ela saiu na rua, ela estava pedindo mentalmente a Deus, para Deus tirar aquela dor dela, Quando foi assim, ela sentiu aquele alívio, aquela paz, assim. Quando ela olhou para baixo, aquela costura tinha aberto, E aquela luva que estava dentro dela começou a sair, como se algo tivesse puxando assim, para fora. Ela ficou totalmente assim, sem saber o que fazer. Daí chamou, os amigos, os vizinhos, foi socorrida, Levaram ela para o hospital. A irmã dela levou ela juntamente com os vizinhos, que eram amigos, Levou para o hospital. Chegando no hospital, o médico atendeu ela e falou: olha, vamos ver o que está acontecendo. Quando eles viram que era a luva que estava saindo de dentro da barriga dela, eles ficaram abismados, totalmente abismados, porque assim, gente, como pode, Ela teve cesárea há poucos tempos e a luva estava lá dentro dela.
Então aquele organismo foi expulsando aquele ser que não, né, não tinha nada a ver com aquilo, né? Porque o nosso organismo é assim. Então foi expulsando aquela luva, foi expelindo para fora aquela luva. Aí os médicos imediatamente, né, botaram anestesia nela e tiveram que fazer nova cirurgia nela. Infelizmente, a minha mãe, por conta disso, ela perdeu as trompas e perdeu o útero, né? Ela só tem o colo do útero hoje. Mesmo que ela quisesse, ela não poderia mais ter filhos, porque aquela luva infeccionou tudo por dentro, né? Teve que fazer uma cirurgia, uma limpeza, teve que fazer um acompanhamento, tomar remédios totalmente fortes. E minha mãe sempre orando, sempre clamando a Deus, né? E Deus, ele é muito bom, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Com o passar do tempo, aquilo foi sarando, né? A minha mãe foi pegando o peso normal do seu corpo, porque a minha mãe ficou tão magra, mas tão magra, que quando as crianças viam ela na rua, ficava com medo dela. O pessoal, né, maldoso, ficava comentando se talvez era alguma doença, alguma coisa, né? Porque sempre tem esses pra te pôr pra baixo mesmo, gente. Tem. É o que mais tem a gente pra te pôr pra baixo, pra falar que é isso, que é aquilo, sem saber do que tá acontecendo, né? Mas foi isso que aconteceu com a minha mãe. Ela pegou uma infecção muito terrível por conta da luva que o médico costurou dentro da barriga dela. Ela perdeu as trompas e perdeu o útero, né? Fez a cirurgia, fez a limpeza, ia todo dia ao posto de saúde, tomar os medicamentos, tirar curativo. Foi uma época muito cansativa, porque assim, nada era perto, né? Lá no interiorzinho da Bahia, nada era perto, então a minha mãe, ela sofreu muito, mas ela era muito temente a Deus e ela confiava. A fé dela era maior do que tudo. E foi essa fé que curou a minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe está bem, tá? Para quem perguntou, quem mandou, ficou ansioso, a minha mãe está bem. Só não teve mais filhos, eu fui a última bebezinha. E assim, tudo no plano de Deus, né? Deus tem um plano para todos e assim, ele age na hora certa. E ele agiu na hora certa ali com a minha mãe. Porque se aqueles pontos não abrissem, se aquela luva não saísse totalmente assim sozinha, como se fosse assim um anjo puxando, né? Ela com certeza ia perder mais órgãos, ia afetar mais, né? Ia ficar bastante preocupante a situação dela. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ela seguiu direitinho, fez a limpeza, fez tudo certinho. Com o passar do tempo foi ganhando peso, né? E foi vivendo a vida. Eu recuperei, né, da minha respiração, né, daquele líquido que eu tinha engolido. E eu fui crescendo ali junto com a minha mãe. A minha mãe sempre trabalhando no salão dela e eu ali pequenininha no salão da minha mãe. Todo mundo chegava, me pegava. E assim, o meu cabelo era colorido, porém ficou só 3 meses com o cabelinho colorido. Depois foi saindo por ele mesmo, né? E ficou castanho escuro o meu cabelo, que é a cor que o meu cabelo é, castanho escuro. E assim, na época era tudo muito difícil, né? Mas essa parte eu vou contar no próximo episódio. Então, para aqueles que ficaram preocupados, né, com esse desfecho desse parto, a minha mãe ficou bem, está bem, graças a Deus, né? Tem outros problemas de saúde, mas aí já é outra história, tá bom? E a minha história fica por aqui. Mais tarde eu vou postar para vocês e vocês podem comentar, podem fazer perguntas, tá? E no próximo capítulo eu já vou falar sobre a minha vida, como que eu cresci lá na Bahia, como que era, como que é o interior da Bahia, como que eu fui criada entre a minha família, meus irmãos, meus tios, primos, uma família muito acolhedora. Eu tenho muito orgulho da minha família, tá bom? Então é isso, pessoal. O episódio de hoje foi para esclarecer sobre a luva. Beijos para vocês, espero que gostem. Tchau!